Você já ouviu falar em aura, mas não faz ideia do que significa quando alguém fala em sujeira energética? Hoje eu quero explicar exatamente o que esses termos significam dentro da visão da Aura Master e por que, nessa abordagem, cuidar do campo energético é considerado importante. Primeiro, vamos entender a aura. A aura é compreendida dentro das terapias energéticas como o campo energético que envolve o nosso corpo. É como se fosse um campo ao nosso redor que pode refletir diferentes aspectos da nossa experiência energética. Agora imagine que, ao longo da vida, você passa por situações, emoções e experiências que deixam marcas no seu padrão energético. É aí que entra o conceito de sujeira energética. Dentro da Aura Master, esse termo é usado para falar de acúmulos energéticos, padrões, bloqueios e registros associados a experiências que a pessoa carrega ao longo da vida. Não estamos falando de sujeira física, estamos falando de algo que, dentro dessa abordagem, pode pesar no campo energético e contribuir para a manutenção de determinados padrões. E como isso seria gerado? Pode começar desde a infância. Uma criança que cresce ouvindo "você não é boa o suficiente" pode carregar uma crença de incapacidade. Uma pessoa que passou por rejeição pode desenvolver medo de ser rejeitada novamente. Quem viveu o abandono pode aprender a buscar aprovação o tempo inteiro. Quem cresceu em um ambiente de muita dificuldade financeira pode desenvolver medo constante de faltar dinheiro. Uma experiência traumática pode deixar marcas profundas na maneira como a pessoa se sente e reage muitos anos depois. E o mais interessante é que, muitas vezes, a pessoa adulta nem percebe de onde aquele padrão veio. Ela só percebe o resultado. Eu não consigo confiar. Eu tenho medo de me posicionar. Eu sempre volto para o mesmo tipo de relacionamento. Eu sei o que preciso fazer, mas não consigo agir. Eu tenho medo de perder dinheiro mesmo quando estou bem. É por isso que dentro da Aura Master existe essa ideia de trabalhar não somente aquilo que está aparecendo na superfície, mas também os padrões mais profundos relacionados à situação. Pense em uma árvore. Você pode cortar uma folha que está doente, mas se a raiz do problema continuar, aquilo pode voltar a aparecer. Na visão da Aura Master, alguns padrões funcionam de maneira parecida. Você pode perceber hoje ansiedade, medo, insegurança, baixa autoestima ou dificuldade nos relacionamentos. Mas pode existir uma história anterior sustentando aquele padrão. É isso que a técnica busca trabalhar quando fala em ir à raiz do problema. E aqui existe uma diferença importante. Isso não significa que toda ansiedade, depressão ou doença física tenha origem energética, nem que uma terapia energética deva substituir acompanhamento médico ou psicológico quando ele é necessário. O que estamos falando aqui é da perspectiva da Aura Master, a de que experiências, crenças, bloqueios e cargas emocionais podem ser trabalhados também por meio do campo energético. Então, o que essas chamadas sujeiras energéticas podem fazer com a pessoa? Dentro dessa abordagem, elas podem estar relacionadas à sensação de peso, baixa disposição, desânimo, falta de energia, insegurança, medo, pensamentos repetitivos, dificuldade de agir, baixa autoestima e repetição de padrões. Em algumas situações, a pessoa olha para a própria vida e pensa: por que eu continuo fazendo isso se eu sei que não quero? Por que eu sempre volto para o mesmo lugar? Por que parece tão difícil mudar? Por que eu sinto que alguma coisa está me segurando? Dentro da proposta da Aura Master, é justamente esse tipo de questão que pode ser trabalhado. E como acontece a limpeza? A Aura Master possui estruturas e fluxos específicos para trabalhar o campo energético. Um dos fluxos da metodologia é direcionado justamente à limpeza energética, e os demais podem ser utilizados conforme aquilo que está sendo trabalhado no atendimento. Isso significa que não existe uma única limpeza igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma história, padrões e necessidades diferentes. Uma pessoa pode precisar trabalhar medo e insegurança. Outra pode estar presa a um padrão de relacionamento. Outra pode querer trabalhar autoestima e autoconfiança. Outra pode estar buscando mais disposição, ação ou prosperidade. Por isso, o atendimento é direcionado para a questão que você deseja trabalhar. E quais benefícios a pessoa pode perceber depois de trabalhar essas questões? Dentro dos relatos e da proposta da Aura Master, muitas pessoas buscam e relatam sensação de leveza, mais disposição, clareza, tranquilidade, confiança, motivação e percepção dos próprios padrões. Mas existe algo ainda mais importante:
limpar não significa apenas tirar alguma coisa. Significa abrir espaço para uma forma diferente de se relacionar com aquilo que você vive. Porque imagine que você trabalhe uma crença de que não é capaz, mas continue todos os dias repetindo para si mesma que não consegue. É por isso que o processo também envolve consciência e mudança. E como evitar acumular novamente esses padrões? Comece observando o que você alimenta diariamente. Observe os pensamentos que você repete. Observe as situações que drenam sua energia. Observe os relacionamentos que fazem você se sentir constantemente mal. Observe as crenças que você repete sobre você mesma, sobre dinheiro, amor, trabalho e sobre o que você acredita ser capaz de conquistar. E, principalmente, não ignore aquilo que está pedindo atenção. Muitas vezes o corpo e as emoções começam a mostrar que alguma coisa não está bem muito antes de você parar para olhar para isso. Por isso, cuidar da sua energia pode ser uma forma de cuidado com você mesma. E você não precisa saber identificar sozinho qual é o bloqueio, qual é a sujeira energética ou qual fluxo deve ser utilizado. Essa parte é o meu trabalho como terapeuta. Eu trabalho com a terapia Aura Master e posso direcionar o atendimento para a questão que você deseja trabalhar. E o atendimento é online, então você pode fazer a sessão de onde estiver. Se você sente que está carregando algo que não consegue explicar, que vive repetindo os mesmos padrões ou que existe alguma área da sua vida em que parece estar travada, talvez seja o momento de olhar para isso com mais profundidade. Se quiser entender como funciona o atendimento comigo, me chama no direct do Instagram @sofiara.terapeuta. Você me conta o que está acontecendo e eu explico como podemos trabalhar essa questão através da Aura Master.